Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga assim para você mesmo: o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Queridos, quando eu leio esse versículo, nós sabemos que Satanás quis ser como Deus, quis ser Deus, e logo em seguida o homem desejou ser como Deus, mas aqui Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Diga assim, sendo obediente. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Palavra linda, gloriosa, poderosa. Eu iniciei essa ministração falando para nós sairmos do comum, para vivermos uma vida extraordinária. E esse mês nós vamos trabalhar muito o extraordinário, a excelência de caminhar como Cristo. A excelência de ser como Cristo é e fazer como Cristo faz. Ou seja, um mês extraordinário fala de ser e de fazer. Queridos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele ama Filipos. Ele é apaixonado pela igreja de Filipos. A escrita dele é bela. Existe beleza na escrita de Paulo, porque ele ama essa igreja. E quando ele a escreve, essa carta, ele está na prisão. E olha, ele está bem idosinho já. Ele já está bem maduro, avançado em idade, na prisão em Roma. E com certeza ele se lembra de quando ele foi enviado pela Macedônia. E nas suas viagens missionárias, o Deus Todo-Poderoso coloca o desejo no coração de um missionário de plantar uma igreja em Colossos. E ele planta essa igreja lá e ele a ama. E ele a elogia no capítulo 1. Ele fala muito bem dessa igreja, mas aqui nesse capítulo 2, eu encontro uma igreja vivendo uma crise. Uma igreja em que ela está no meio de uma sociedade muito importante. A cidade de Colossos, ela era rica no comércio, uma cidade boa, excelente, com pessoas com condutas exemplares. Eu vou ser bem sincera, uma cidade que todo mundo tratava todo mundo muito bem. Era bom estar lá. Era um ambiente em que muitos soldados romanos aposentavam e iam morar lá. Uma cidade de aposentados romanos. Só que esse status, esse jeito poderoso da cidade começou a entrar dentro da igreja. Quando a igreja de Colossos está passando por isso, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, meus amados, existe um jeito de sermos cristãos. E olha, não é dessa maneira que vocês estão pensando, não é desse jeito que vocês estão querendo viver. Nós não podemos nos envolver com um modo de vida da cultura da cidade. Não tem como. Eu estou falando de uma maneira mais simples, porque a escrita de Paulo, ela é poética e ela é profunda. E às vezes a compreensão na leitura, para muitos,
é difícil, mas era simples. A fala dele existe um jeito certo de ser crente. Para fazer como Cristo faz, você precisa primeiro ser como Cristo é. Ele está simplesmente trazendo à memória a igreja de Colossos essa situação. E esse texto está mostrando para nós que o Evangelho tem um padrão. Que o Evangelho tem um padrão. E esse padrão deve ser imitado por todos os crentes. Paulo estava simplesmente dizendo assim: nós temos um jeito de ser crente. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é o exemplo de ser crente? Esse Jesus Cristo, o Senhor. E os cristãos, eles devem ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que isso? Nossa, pastora, eu não entendo quando fala que eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo. Eu devo morrer pelas pessoas? Não. Você deve morrer para o mundo. Você deve morrer para as coisas naturais. Queridos, quando eu falo disso, eu estou dizendo que ele era totalmente Deus e totalmente homem. Quando nós lemos esse texto, nós encontramos essa doutrina muito forte, sendo explícita para mim e para você, dizendo: ele, sendo Deus, não desejou ser como Deus, mas humilhou-se. Ou seja, nós não podemos querer ser Deus, não devemos desejar ser Deus, de maneira nenhuma. Aqui, o apóstolo Paulo está lembrando aquela igreja que eles deveriam imitar Jesus Cristo na sua vida. E nessa primeira quinta-feira, eu preciso falar com você, que eu e você precisamos imitar Cristo em tudo, queridos. Em tudo. Em tudo. Romanos capítulo 8, verso 9, está escrito assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu Deus! Se você não tem os mesmos sentimentos de Cristo, você não tem parte com Ele. E você não pertence a Ele. Se o teu espírito não é como o de Cristo, então nós não temos parte com Ele. E como isso é sério, quando falamos de uma igreja, de uma era como a nossa, tão contemporânea, de tantas novidades, de uma cultura em que está tudo bem se eu fizer. Ah, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? O apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, Colossos, escuta aqui, igreja. Perdão, eu falei errado. Ó, Filipenses, deixa eu falar uma coisa para vocês. Falei o nome da cidade errado. Ó, povo de Filipos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam ter os mesmos sentimentos de Cristo. Ah, Filipenses, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Vocês não podem se envolver com as coisas que todo mundo faz nessa cidade. Não é porque eles são de boa conduta que aquilo agrada ao Senhor. Não é porque aparentemente é uma cidade próspera que você deve se envolver com isso. Ó, Filipos, aqui eu estou vendo o apóstolo Paulo falando a respeito por que o homem nasce na terra. O homem nasce na terra não para estar agindo e vivendo para si mesmo. O homem nasce na terra para desfrutar da presença de Deus. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando de algo que nós perdemos o nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? O nosso lugar em Deus. Qual que é o nosso lugar em Deus? O lugar de adoração a Deus. E, trabalhando sobre isso, o homem, quando ele nasce para viver para si mesmo, ele perde a essência de autoridade. Foi o que aconteceu com Adão.
Queridos, Adão perde o lugar dele. Qual que era o lugar dele? De estar na presença de Deus. E olha, que lugar maravilhoso. A presença de Deus era muito real para Adão. Era muito real. Era ao ponto dele sentar com Deus e bater altos papos, falando a respeito das coisas que Deus desejava para ele. Era muito real e ele perde essa autoridade. Eu estou falando disso. De uma igreja que perde o seu lugar. Qual que é o lugar de estar na presença de Deus? Isso é muito sério. E aqui o conselho de Paulo a essa igreja é o seguinte: vocês precisam voltar ao seu lugar. Tenham os mesmos sentimentos de Cristo. Ele está aconselhando. Jesus era notavelmente humilde, querido. Notavelmente humilde. E quando fala de sentimento de Cristo, está falando desse humilde. Desse homem que entende a soberania do Deus Pai. Deste homem, porque aqui ele está como homem. Ele vive na terra como eu e você, partilhando das mesmas dores e sofrimento. E o apóstolo está dizendo, vocês precisam ser semelhantes a Cristo. Em suas condutas pessoais, em seu testemunho familiar, nos locais aonde você está, devemos andar no mesmo Espírito de Cristo. Ele está dizendo assim, devemos andar nos mesmos passos de Jesus. Como isso é sério e importante. Eu amo as Escrituras Sagradas porque ela nos revela a tamanha falta que nós temos como adoradores do Senhor. E quando nós olhamos o nosso reflexo e percebemos a tamanha falha que nós temos, eu também olho as Escrituras dizendo que o Senhor Jesus, que se humilhou a si mesmo ao ponto de sofrer por morte e morte de cruz, por amor a mim e a você. Um amor inexplicável. E ele se torna o exemplo de homem na terra. Como assim? Ele substituiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Eu estou falando de você colocar no centro do teu interior o que Cristo realmente é. Voltar ao teu lugar de origem como filho de Deus, a possuir o seu ambiente, seja ele geográfico ou seja ele espiritual, querido. Se você está no seu lugar de filho, aonde a presença de Deus se manifesta em Cristo Jesus, você se torna semelhante aos sentimentos de Cristo. Isso é muito poderoso para mim e para você. E por que a igreja não tem mais milagres e sinais, pastora? Justamente por isso. Justamente por isso. Porque nós queremos usurpar aquilo que é de Deus. Porque achamos que nós temos domínio de todas as coisas e, na verdade, tudo isso está em Cristo. Se Ele passa a ser o meu Senhor, o meu governo, eu paro de falhar. Por que eu não consigo, pastora? Parece que a tentação vem e eu fico naquela loucura. E aí eu não consigo, eu sou fraco. Eu caí de novo, eu falhei de novo. Sabe por quê? Porque você usurpa o lugar de Deus. Sabe por que nós não vencemos os pecados e as tentações? Porque nós não colocamos Jesus no centro. O apóstolo Paulo está dizendo, que haja em vocês os mesmos sentimentos de Cristo, que se esvaziou da sua glória. Querido, ele podia usufruir da glória dele, ele era Deus. Ele era Deus. Mas ele decidiu mostrar para mim e para você que ele, como homem, ele foi capaz de humilhar-se. E esse povo aqui entendia muito bem sobre morte de cruz, porque havia naquela cidade muitos romanos,
E a morte na cruz para um romano era coisa terrível, terrível. E eles compreendem o que está acontecendo, o que o Paulo está escrevendo para eles. Jesus não buscou agarrar-se à glória e nem à cobiça. Queridos, que eu e você não se agarrem nem à glória e nem à cobiça. Escuta aqui, presta atenção no que eu estou falando. Não se agarre à sua própria glória e nem à sua própria cobiça. Porque por conta do pecado, muitas das vezes nós vamos inclinar para esses sentimentos. Mas o apóstolo está ensinando a mim e a você, como igreja contemporânea desta época, guarde o seu coração. Ter os mesmos sentimentos que Cristo Jesus é acertar, é fazer o que é correto, é voltar à essência da presença, é voltar a viver na autoridade que Deus nos deu, a sermos governadores de ambientes. Entende isso? Eu estou falando de um ser e de um fazer. Eu nasci para ser filho de Deus. E eu nasci para fazer e a governar como filho de Deus. Entende isso? E aqui ter os mesmos sentimentos que Cristo está falando sobre isso, é não aceitar qualquer ideia, queridos. É não aceitar qualquer pensamento, é não aceitar qualquer postura, é não aceitar qualquer coisa que desonre a Deus. É não aceitar nada que desonre a Deus. Irmãos, a verdade do Evangelho, ela é inegociável. Por favor, a verdade do Evangelho, ela é inegociável. Por isso que quando nós falamos verdades para as pessoas, elas se ofendem, porque elas querem negociar, mas ela é inegociável. Ela é inegociável. Nós somos um povo chamado a ser filho e a fazer na terra como filhos de Deus. Isso é glorioso, isso é poderoso. As dores, as ameaças, as pressões não afetam a verdade sobre Deus. Entende? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, as dores, as ameaças, os sofrimentos não podem afetar os sentimentos de Cristo Jesus. Não pode, não pode. A minha pergunta, hoje nesse culto, é o seguinte: você está disposto a pagar o preço para ter uma vida extraordinária, queridos? Você está disposto a pagar um preço para ter uma vida extraordinária? Você já parou para pensar? Ah, mas isso é uma fala, um jargão de pastor. Você vai ter um ano extraordinário. Se você não tiver os mesmos sentimentos que Cristo Jesus, você não vai vivê-los. Mas se você entender os sentimentos de Cristo, com certeza o seu ano vai ser extraordinário. Vai ser extraordinário. Isso fala de fé. Isso fala de crenças, padrão de pensamentos, jeito de pensar. E jeito de pensar fala de um sentimento que se torna a tua essência. Daqui a pouco você está fazendo aquilo que você sente. Então eu sinto, e eu preciso entender as coisas do céu, para que isso se torne o meu fazer na terra. Então, olha, por conta disso, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, vocês são missionários. Vocês têm uma missão. E qual é a missão da igreja de Cristo Jesus? Anunciar os sentimentos de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O extraordinário é você ficar de pé quando todos se dobram diante de idolatrias humanas.
O extraordinário é você não se curvar às coisas comuns desse mundo, é você não se curvar diante do sistema desse mundo, das ideias desse mundo. Paulo escreve à igreja de Filipos, que está iniciando uma grande sedução dentro dela. A sedução pelos status, não é diferente de hoje, né, gente? A sedução pelo prestígio de ser conhecido, pelo poder. E Paulo está dizendo assim, esse não é o nosso modelo. Igreja, esse não é o nosso modelo. O mesmo conselho eu quero dar para você, esse não é o nosso modelo. Nós não nos curvamos por pequenas coisas. Nós não nos dobramos por pequenas coisas. Eu não negocio a minha fé. Eu não negocio a minha fé. Você não deve negociar aquilo que você acredita. Ah, mas eles ficam tirando sarro. Porque quando eu digo que esse ano vai ser extraordinário, o ano da excelência, eles tiram sarro, porque o sistema deste mundo diz o contrário. Ah, queridos, você vai negociar a sua fé, vai dobrar os seus joelhos ao jeito do mundo ser, ao jeito da sociedade ser. O que eu vou aconselhar você? Ande com a mente em Cristo. Ande com os seus pensamentos no céu. Crente caminha na terra, mas ele é a conexão do céu nela. Sabe por que as coisas não mudam na sociedade? Por justamente nós cristãos estar fora do nosso lugar de pertencimento, do nosso lugar de sentimentos em Cristo Jesus. Eu tenho um lugar. E aonde eu ponho a planta dos meus pés é meu por herança. E se você não entende essa frase e compreende ela de maneira errada, você nunca vai viver o extraordinário e nem a excelência. Porque a excelência é caminhar sobre a vontade do Deus Todo-Poderoso. E Ele é imutável. As palavras dele não voltam vazia antes de prosperar em nós. E é sobre isso. Paulo está dizendo que o que move o extraordinário é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Que lindo isso. Que glorioso é isso. O diabo, muitas das vezes, vai querer roubar a sua identidade, querido, o tempo todo. O tempo todo, ele vai querer roubar a sua identidade de ser filho de Deus, a sua identidade de adorador, a sua identidade de servo, a sua identidade de ser filho. Vou dar um exemplo muito simples. Quando você perde a sua identidade, é quando você tem aquelas frases muito comuns. Ah, mas como é que minha vida vai mudar? Não tem nem jeito. Olha o jeito que está. Não, o que eu ganho nessa empresa não vai mudar, não vai melhorar. Então, esse tipo de frase está dizendo que você está fora da tua identidade. A vida de um crente, ela é motivada pelos sentimentos de Cristo Jesus. E os sentimentos de Cristo Jesus em mim, cristão, a realidade minha não é terrena, ela é espiritual. E ela pertence ao Todo-Poderoso, que levantou Jesus Cristo dos mortos, o ressuscitou e me fez nova criatura. Eu possuo vida para prosperar, para conquistar, para me tornar tudo aquilo que Jesus Cristo diz que eu sou. Essa é a real identidade. Então, olha, se você tem pensamentos como, enfraquecimento, frieza, apatia, você está com problema de identidade. Precisa resolver sobre isso. Isso é coisa do diabo. Ele tenta o tempo todo nos roubar. Queridos, se eu e você temos os sentimentos de Cristo, a nossa adoração, ela é diferente, a nossa forma de viver é diferente. E aí, eu e você não desistimos. Então, crente não desiste. Jamais, jamais desistimos. Irmãos,
Jesus se tornou homem, participou da nossa carne e sangue e foi em tudo semelhante a nós. Eu estou falando de um sumo sacerdote, de um segundo Adão. Eu estou falando de Jesus Cristo vir totalmente homem. E quando se trata de sentimentos de Cristo, eu estou falando disso. Quando você estiver pensando como Cristo, queridos, nenhuma fornalha ardente pode te queimar. Nenhuma. E eu vou citar esses 3 rapazes agora. Não vou ler o texto, mas em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, conta a história de um rei chamado Nabucodonosor. E olha, pensa num homem terrível. A Babilônia era um ambiente ao qual as pessoas eram envolvidas por um padrão de pensamento. Eles padronizavam as pessoas a pensar da mesma maneira. Não é diferente do sistema do mundo de hoje. O governo de Nabucodonosor, ele fazia o seguinte: eu mudo a tua identidade, troco o seu nome, ele troca o nome dos 3 rapazes, e depois que eu troco a sua identidade, eu tiro de você a sua dignidade, você vai ter que me adorar. E Satanás faz da mesma maneira. A história, ela vem e ela se repete. Um determinado dia, Nabucodonosor fala: dobrem diante da minha estátua. E esses 3 rapazes não se dobram. E por não se dobrarem diante, você conhece muito bem a história, por não se dobrarem diante dessa estátua, porque eles não adoravam a ídolos conforme eles aprenderam na lei, eles ficam de pé e eles são empurrados numa fornalha ardente, queridos. Isso é bonito demais. Essa fornalha, ela estava tão quente, que os soldados que estavam próximos se queimaram. Mas olha, os 3 entram ileso. E eles entram lá. Sabe o que isso traz para mim? Um pensamento seguinte: eles tinham os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu vou honrar a Deus, mesmo que eu tenha que morrer por isso. Eu vou honrar a Deus e não vou negar a minha fé. Eu vou entrar nesse ambiente terrível ao qual os soldados se queimaram, queridos. E eles já entram e não são queimados. Nabucodonosor não viu isso, né? Eles entram. Só que quando o rei Nabucodonosor olha dentro da fornalha, e um tempo depois, não vou me demorar na história, eu preciso resumi-la. Ele olha lá dentro e fala assim: mas não era 3? Havia 3. Quem é aquele 4º homem? Queridos, existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que andar nos sentimentos de Cristo atrai a presença dEle e o ambiente se torna ambiente de milagres. Queridos, nós precisamos ser para fazer. Nós precisamos ser como Jesus é, para fazer como Ele faz, queridos. E Jesus caminha com eles dentro da fornalha. Nabucodonosor não vê eles parados, eles estão caminhando dentro de uma fornalha ardente, porque Jesus Cristo se faz presente. Queridos, que eu e você possamos caminhar este mês de janeiro na presença do Cristo, com os sentimentos de Cristo, para viver o sobrenatural. E olha, as amarras são queimadas, mas nenhum deles ficam feridos dentro dessa fornalha. Nenhum deles ficam feridos dentro dessa fornalha. Deus está dizendo o seguinte para mim e para você: confie em mim. Confie em mim. Não confie neste mundo que diz faça isso ou faça aquilo. Todo mundo está fazendo. Confie em mim.
Confie em mim o tempo todo. O Espírito Santo está neste ambiente dizendo: eu estou com você até a consumação dos séculos. Isso é glorioso. Quando você estiver pensando como Cristo, a fornalha não vai te queimar. Porque muitas das vezes o diabo vai vir com fornalhas para trazer em mim e você medo. Para colocar em nosso coração medo, mas que você hoje vença o medo com os sentimentos de Cristo Jesus. Ah, queridos, tudo nós podemos em Cristo Jesus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa torre forte, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o Deus onipotente, onisciente. Se eu e você mantivermos a nossa identidade, a nossa integridade, a nossa fidelidade, será o lugar da manifestação de Deus, mesmo parecendo ser o pior lugar da terra. Babilônia era o pior lugar para crente se estar. Mas ali houve a manifestação do Deus poderoso, que tocou na vida daqueles homens que sabiam que eles eram em Deus. Que tocaram na vida daqueles homens que sabiam o que Deus estava fazendo na vida deles. Eles estavam tão confiantes aos sentimentos de Cristo, que eles entenderam que algo grande poderia acontecer, e aconteceu. Algo grande aconteceu. O extraordinário aconteceu. Talvez os lugares que você está hoje sejam lugares de vergonha. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse lugar pode ser o lugar da manifestação de Deus. Se você crer que Ele é Deus. Se você crer que Ele, como homem, passou na terra as mesmas dores e sofrimentos que você, mas em nenhum momento Ele negou. Em nenhum momento Ele desistiu. Em nenhum momento Ele quis usurpar da vontade de Deus, mas Ele cumpriu todas as Escrituras Sagradas. Que eu e você tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ah, queridos, no meio da fornalha, o quarto homem está. Em 2026, eu creio que esse 2026 será o ano da segurança para você. Ai, aquele que entende, recebe. Eu creio que 2026 será o ano da segurança para você. Ah, queridos, Jesus vai estar com você todos os dias. Jesus vai caminhar com você. O Espírito Santo vai te proteger em 2026. Eu creio nisso. A fornalha foi um lugar de segurança para aqueles 3 rapazes, para aqueles 3 amigos, porque eles tinham os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E Ele se fez presente. Quando nós cremos que Ele é Deus, quando nós entendemos quem Cristo é, a essência do Cristo começa a caminhar conosco e começamos a viver milagres. Queridos, amarras caem quando Jesus está na fornalha. Amarras são queimadas quando Jesus está na fornalha. Milagres acontecem. Esse é o meu Deus. Ah, queridos, esse é o nosso Deus. Um Deus poderoso que no dia mau está conosco. Que no dia de bonança também está conosco. 2026 será o ano de descanso. Do descanso. Mesmo que pareça que não, 2026 será o ano do descanso. A fornalha foi um lugar de coragem para os meninos. Talvez na caminhada de 2026 muitas fornalhas vão surgir na minha vida e na sua vida, mas que ela seja um lugar de coragem, de permanecer, de estar, de fazer, de não desistir, de ser como Jesus é, de caminhar na essência do Cristo. Talvez esse lugar em chamas seja o agora da sua vida. Talvez você iniciou
iniciou 2026 ardendo em chamas que estão te assombrando e te assustando. Mas deixa eu te falar uma coisa, o conselho é que haja em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Aleluia! Não tenha medo, Filadélfia. Não tenha medo, igreja do Senhor. Encontre Jesus todos os dias da sua vida. Encontre Jesus em todos os dias de 2026. Quando todos te abandonam, quando a lei vem contra você, Jesus é tudo. Que eu e você venhamos a sair deste culto dizendo: és meu tudo, Deus. És meu tudo, Deus. Isaías 43. Oh, Senhor. Isaías 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Glória a Deus! O reino de Cristo é o céu na terra, querido.